Fala, time! Para quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips. E nesse vídeo falaremos sobre a rodada de quarta-feira, dia 26 de outubro, trazendo palpites, prognósticos e odds dos principais jogos. Você que chegou aqui pela primeira vez, não marca bobeira, já se inscreve no canal. Quem está com a gente há mais tempo, time, dá o likezão aí que é de graça, ajuda pra caramba e o nosso grupo de estudos chega a mais pessoas. Agora, sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta! Vinheta! E não constitui nenhuma recomendação de entrada. Porém, se fizer sentido para vocês, estamos juntos. Time, estamos de volta aqui em nossa sede, após 6 dias mais ou menos lá no Rio de Janeiro. Aliás, que sorte que demos. Só jogaço. Começamos com a final na Copa do Brasil, Flamengo e Corinthians. Não preciso nem falar, né? Um espetáculo, uma atmosfera incrível, a torcida do Flamengo fazendo muito barulho, a torcida do Corinthians não ficou atrás, fez um barulho incrível, parabéns para todos aí pelo espetáculo, e afinal ali quem ganhasse nos pênaltis merecia o caneco. Depois teve o jogo do Vascão com o Criciúma, o Vasco sai atrás, consegue a vitória, um jogo espetacular no finalzinho. E São Januário, olha galera, é um episódio à parte, muito bacana também. E para fechar, não digo a cereja do bolo, mas um outro jogaço, Fluminense e Botafogo, jogo de 4 gols. Preciso falar mais alguma coisa? Galera do Rio, muito obrigado, todas as torcidas, uma recepção incrível com nós dos boleiros aqui, obrigado de coração. Agora, bora para a primeira análise, vamos lá. Campeonato Brasileiro, Corinthians e Fluminense, jogo às 21h45, Neoquímica Arena, casa do Corinthians. Olhando aqui a tabela de classificação, Corinthians na 4ª posição, 57 pontos, e o Fluminense logo atrás, na 5ª posição, com 55. Um jogo aqui de briga de vaga de Libertadores, né? Aquela vaga direta. Vamos dar uma olhadinha aqui na race das equipes. O Corinthians jogando em casa, 5 jogos, muita consistência, 4 vitórias, apenas um empate, uma tendência de vitórias muito forte. Falando de mercado de gols, o mais de 1,5 gol vem forte, batendo aqui em 4 dos 5 últimos jogos. O Fluminense, como visitante, 5 jogos, 2 vitórias e 3 derrotas, oscilando um pouquinho fora de casa entre vitórias e derrotas. Falando de mercado de 5, Porto Alegre, casa do Inter. Inter na 2ª posição, 61 pontos, matematicamente ainda vivo para disputa de título, tá bom? Pega o Ceará na 16ª colocação com 34, numa situação incômoda, perto de zona de rebaixamento. Vamos dar uma olhadinha aqui na race. O Inter em casa são 5 jogos, 4 vitórias e um empate, uma tendência de vitórias muito forte. Vai pegar o Ceará, que fora de casa, dos 5 últimos jogos, empatou 3 e perdeu 2. Nenhuma vitória. Time, aqui sinceramente não tem muito o que inventar, né? O Inter joga em casa, tem muita consistência jogando lá. A gente tem uma odd aqui para o Inter de 1,62. Então, para essa partida, eu vou buscar vitória do Inter com empate anula para encaixar numa duplinha. Fechado? Bora lá, time, agora chegando nela, Liga dos Campeões, Clube Bruges da Bélgica versus Porto de Portugal, jogo às 13h45 na Bélgica. Olhando aqui a tabela de classificação, quem diria? Clube Bruges já classificado com 10 pontos, o Porto na 2ª colocação com 6. Porto precisando somar pontos, né? Para garantir também uma vaga para a próxima fase. Porém, o Clube Bruges vai querer terminar a fase de grupos na 1ª colocação, tá bom, galera? Então eu vejo aqui um cenário que os dois times querem pontos e vão buscar o resultado. E se a gente puxa aqui a race, são times que geralmente fazem placares com gols, tá bom? Olha o Clube Bruges em casa. 3-0, 2-0, 2-0, 3-0 e 1-0, que saiu um pouquinho. 4 vitórias e apenas uma derrota. Muita consistência em casa. O Porto como visitante. 6-0, 3-0, 2-0, 1-1, 2-1. Sempre o mais de 1,5 gol, muito forte. O Porto fora de casa, 3 vitórias, um empate e uma derrota. Então aqui com vocês, eu vou buscar primeiro, né, a questão do mais de 1,5 gol. E eu gosto dessa odd, uma odd de 1,29 para encaixar numa duplinha, acho bem interessante. Com relação aqui ao favorito, entre aspas, o Porto precisa mais da vitória, mas esse Clube Bruges tá bem demais na Champions. Então eu vou deixar pro ao vivo e de repente ali sentindo a intensidade da partida, eu busco a vitória para qualquer um dos lados. Fechado? Em pré-live mais de 1,5 gol.
Bora lá, time, dando continuidade, Inter de Milão da Itália versus Vitória Pilsen da República Tcheca, jogo às 13h45, Giuseppe Meazza, casa da Inter. Olhando aqui a tabela de classificação, a Inter na segunda posição, 7 pontos, Vitória Pilsen, lanterninha, até porque é um grupo extremamente difícil, composto de Bayern de Munique, Inter de Milão e Barcelona. Realmente, Vitória Pilsen deu azar no sorteio e ficou até o momento com 0 pontos. E, vamos ser sinceros, aqui não tem o que inventar, né? A Inter tem um time tecnicamente mais forte, vai jogar em casa, precisa do resultado para pegar aqui pelo menos a segunda colocação para classificar para a próxima fase da Champions. Então, a Inter de Milão deve vencer o confronto. O problema é a odd. A odd para a vitória da Inter é baixa, a odd de 1,14. Para compor um bilhete, pode ser uma alternativa. Para quem quiser tentar aumentar essa odd, o que dá para trabalhar aqui? Primeiro, over meio gol HT, que é um gol no primeiro tempo. Se o jogo estiver intenso, chute a gol, escanteio, odd acima de 1,50, pode sim ser um cenário pegar ali um golzinho no primeiro tempo. E também, se a Inter de Milão começar forte, eu acho que vai, dá para tentar explorar a vitória da Inter no primeiro tempo. Vitória esta HT, tá legal? Desta maneira você sobe a odd. Quem quiser criar aqui uma entrada, talvez vitória da Inter, mais de 1,5 gol, a Inter tendo aí mais do que 3 escanteios na partida. Também acho que pode ocorrer. Bora lá, time, dando sequência, Ajax da Holanda, Liverpool, Inglaterra, jogo 16 horas na Holanda, casa do Ajax. Tabela de classificação, Napoli já classificado com 12 pontos, o Liverpool vem na segunda posição com 9 e o Ajax terceira posição com 3. Ou seja, pro Ajax essa partida é ganhar ou ganhar, senão provavelmente ele vai ficar com a vaga aqui da Liga Europa, tá legal? Vamos dar uma olhadinha na race do Ajax em casa, 5 jogos, 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Mercado de gols é muito forte, né? Um time que joga de maneira muito ofensiva, faz e toma gols, tá legal? Mais de 1,5 gol, 5 de 5. Vai pegar o Liverpool, que fora de casa, 5 jogos, 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Vou falar para vocês, quando a gente acha que o Liverpool vai, ele chega aqui com o Nottingham, que era o último colocado, e perde. De 1-0, mas perder para o Nottingham, time fraco, com todo respeito, o Liverpool tá oscilando demais, tá, galera? Mais de 1,5 gol, 3 de 5. No papel, o Liverpool tem um time mais forte que o Ajax? Sim, ele tem. Mas dá para cravar aqui em pré-live com vocês? Depois dessa derrota para o Nottingham? Time, não dá. Eu vou deixar para o ao vivo para buscar aqui vitória para qualquer um dos lados, tá? São dois times que jogam de maneira bem ofensiva. Mercado de gols, a odd não é tão alta, mas o mais de 1,5 gol, sem dúvida alguma, em pré-live é a entrada mais segura. 1,16 para compor um bilhetinho pode ser uma alternativa. Acho também que a chance é grande aqui a gente já ver um gol no primeiro tempo. Como eu falei para vocês, para o Ajax não tem outro resultado que não seja a vitória. Ele vai para cima. Quando o time vai para cima, a gente já sabe, ou ele faz ou ele toma gols, tá bom? Bora lá, time, mais um grande jogo, Atlético de Madrid da Espanha, Leverkusen da Alemanha, jogo às 16 horas na Espanha. Olhando aqui o grupo, Atlético de Madrid, terceira colocação, 4 pontos, e o Leverkusen, último colocado até o momento, quarta colocação, com 3 pontinhos. Aliás, a única vitória do Leverkusen na competição foi aí de 2-0 na Alemanha sobre o Atlético de Madrid, tá legal? Vai jogar fora de casa e fora de casa o Leverkusen não joga bem. Vou mostrar agora para vocês. Vamos lá. A race do Atlético de Madrid em casa. 5 jogos, apenas 1 derrota, 2 vitórias e são 2 empates. Falando de mercado de gols, o mais de 1,5 gol vem quente, batendo aqui em 4 das 5 últimas partidas. O Leverkusen como visitante, olha o retrospecto fora. Muito feio, galera. 5 jogos, 4 derrotas e apenas 1 empate. Uma tendência de derrotas forte quando joga fora. Falando de mercado de gols, o mais de 1,5 gol vem de forma interessante, batendo aqui em 4 das 5 últimas partidas. Time, aqui eu vejo 2 cenários, tá bom? O Atlético de Madrid joga em casa, tem mais consistência em casa e pega um visitante que perde bastante. Deixa eu dar uma olhadinha na odd do Madrid, 1,78. Então, em pré-live, eu trabalho aqui com vocês a vitória do Atlético de Madrid com empate anula, tá bom? Acho sim que em pré-live, diante dos estudos, pode sim ser uma alternativa. E também vimos que o mais de 1,5 gol vem de maneira bem interessante para os dois lados. Odd aqui de 1,29, uma odd interessante para encaixar numa duplinha, pode ser um bom caminho também.
Bora lá, time, mais um jogo pesado aqui na Champions, Barcelona da Espanha, Bayern da Alemanha, 16 horas Camp Nou, casa do Barça. Olhando o grupo, o Bayern já está classificado, porém ainda não tem garantido aqui a primeira colocação. E tudo leva a crer que o time alemão vai querer terminar no primeiro lugar, tá certo? Já o Barça, numa situação muito delicada. Por quê? Porque mesmo se vencer o Bayern, chegaria a 7 pontos. Vamos supor que vença também o último jogo, chegaria a 10. Porém, a Inter de Milão pega o Vitória Pilsen e provavelmente a Inter vai vencer aqui o jogo, né, galera? E a Inter chegaria a 10 pontos. Na Champions, o confronto direto é quem determina quem vai passar de fase. O jogo da Itália foi 1-0 para a Inter e o jogo na Espanha foi 3-3. Ou seja, se a Inter de Milão vencer o jogo, a Inter está classificada e o Barça eliminado, independente de qualquer resultado contra o Bayern, tá legal? Acho que o Barça vai com tudo para cima, vai fazer pelo menos a lição de casa, vai tentar vencer a fortíssima equipe do Bayern. Vai vencer? Não sei. É um jogo muito equilibrado, mas o Bayern já está classificado. Isso é importante, tá? O que dá para trabalhar aqui? Num cenário que um time vai para cima, eu acho que trabalhar em mercado de gols aumenta bastante a nossa assertividade. Vamos dar uma olhadinha se a gente tem odd para isso, né? Odd de 1.13, a odd está no chão, eu imaginei, uma odd baixa, o mais de 1,5 gol. Acho que vem quente, em virtude do que o Barcelona tem que fazer, e em virtude também do que o Bayern geralmente joga, tá, galera? Deixa eu dar uma olhadinha nesse ambas marcam, que também pode ser um cenário, tá no chão também, odd de 1.38, tá? Em pré-live com vocês, eu trabalharia a questão de ambas marcam, mais de 1,5 gol, 1,75, 2 gols asiáticos. Porém, a odd está muito baixa. O que dá para fazer aqui? Duas alternativas. Primeiro, tentar pegar o gol no primeiro tempo. Eu acho que é uma alternativa e eu acho que deve rolar. Odd acima de 1,50, jogo intenso, pode ser a sua entrada. Ou mesmo, aguardar ali 15, 20 minutos do primeiro tempo. Jogo intenso e o gol não sai, aí você pode tentar pegar o mais de 1,5 gol com uma odd mais valorizada. Tá legal? Acho que é isso. Bora lá, time, dando continuidade aqui na Champions, Frankfurt da Alemanha, Olympique de Marseille da França, jogou às 16 horas na Alemanha. Olhando aqui o grupo totalmente disputado, todo mundo vivaço aqui para a vaga para a próxima fase, tá bom? Tottenham 7 pontos, primeira colocação, Olympique de Marseille, segunda posição com 6, o Sporting, terceira colocação com 6 também, e o Frankfurt na quarta colocação com 4. Para o Frankfurt aqui, galera, jogando em casa é vencer ou vencer, senão pode complicar, né? Vamos dar uma olhadinha aqui na Race. O Frankfurt em casa, 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Oscila jogando em casa. Falando de mercado de gols, o mais de 1,5 gol bate em 3 das 5 últimas partidas. O Olympique de Marseille como visitante, 5 jogos, 2 derrotas, 3 vitórias. Também oscila jogando fora de casa. E olhando aqui mercado de gols, o mais de 1,5 gol bate em 4 das 5 últimas partidas. Time, vem comigo. Os dois times aqui precisando de pontos. O Frankfurt em casa sabe que se não vencer complica. Vai para cima, é jogo para gol, tá? Obviamente, pode rolar um 0-0 aqui? Claro que pode, mas em pré-live, aquela conversa de bar. Galera, jogo para gol, tá? O Frankfurt deve sair, deve tentar propor a partida. Pega o Olympique de Marseille, que fora de casa também faz gols. Eu venho aqui, mais de 1,5 gol. Opa, vamos agora sim. Mais de 1,5 gol, odd de 1.34, acho uma odd interessante, encaixa na duplinha, fica aquela duplinha com uma odd legal e manda ver. Bora lá, time! Napoli da Itália, Rangers da Escócia, jogo às 16 horas na casa do Napoli. Napoli que está voando baixo, não só na Champions, como também no campeonato italiano, tá bom? Lidera aqui na primeira colocação, já tem assegurado aí a vaga para a próxima fase, mas ainda não garantiu a primeira colocação, tá bom? O Liverpool, no segundo lugar aqui, ó, com 9 pontos, pode ultrapassar o Napoli. Acredito que a equipe napolitana queira terminar, pelo menos a fase de grupos, no primeiro lugar. Pega o Rangers, que está lá embaixo, quarta colocação, 0 pontos, perdeu todos os jogos. O máximo que consegue chegar o Rangers aqui é uma vaguinha de Liga Europa. Vai jogar na Itália, situação complicadíssima para o Rangers. Olha a Race do Napoli em casa.
5 jogos, 5 vitórias. Baita tendência de vitórias. Falando de mercado de gols, mais de 1,5 gol batendo em 4 dos 5 últimos jogos. O Rangers como visitante, 5 jogos, 2 vitórias e 3 derrotas. Mais de 1,5 gol batendo aqui em 5 de 5. Deixa eu dar uma olhadinha nessa odd do Napoli. Vitória do Napoli, 1,25. A odd não é tão alta. O mercado já precificando a vitória e favoritismo do Napoli. Galera, o único ponto que eu fico aqui um pouquinho com o pé atrás é que o Napoli já está classificado, tá legal? Mas, como eu falei para vocês, eu acho que o Napoli vai querer terminar aqui na primeira colocação e deve vencer mais uma partida, tá bom? Então a tendência aqui em pré-live é vitória do Napoli, odd de 1,25. Quem quiser operar aqui em mercado de gols, o mais de 1,5 gol também vem muito quente, odd de 1,17 para compor um bilhete. Pode ser uma estratégia ou mesmo, para quem quiser criar uma entrada, vitória do Napoli com mais de 1,5 gol. Combinado? Bora lá, time aí, para fechar, antes do nosso bilhetinho, né? Temos aqui Tottenham da Inglaterra, Sporting de Portugal, jogo às 16 horas na Inglaterra. O grupo, como já mostrei para vocês, muito disputado, todo mundo com chances aqui de passar para a próxima fase. O Tottenham com 7 pontos e o Sporting na terceira colocação com 6. Vamos dar uma olhadinha na race. O Tottenham em casa, 5 jogos, 1 derrota e 4 vitórias, tem uma tendência mais forte de vitórias, porém perdeu a última partida aqui para o Newcastle na Premier League. Se a gente olha mercado de gols, o mais de 1,5 gol bate em 5 de 5, altíssima probabilidade. O Sporting como visitante, 5 jogos, 3 derrotas, 2 vitórias, oscila fora de casa entre derrotas e vitórias. E se a gente pega aqui mercado de gols, o mais de 1,5 gol bate em 4 dos 5 últimos jogos. Time, eu tenho 2 alternativas aqui com vocês, tá? Primeiro, mercado de gols. O mais de 1,5 gol vem de maneira bem interessante para os dois lados. Odd aqui de 1,21 dá para encaixar na duplinha. E, sinceramente, eu acho a equipe do Tottenham favorita, principalmente por jogar em casa. Mas o jogo contra o Newcastle me deixou agora com o pé atrás. Pô, perder do Newcastle jogando em casa, tem uma boa equipe o Newcastle? Sim, tem, mas era para o Tottenham ter no mínimo empatado, tá, galera? Vamos dar uma olhadinha aqui na odd do Tottenham, odd de 1,50. Quem quiser explorar, talvez Tottenham empate anula, pode ser uma alternativa, mas a minha primeira entrada aqui é mercado de gols,